Bom dia, vamos iniciar a nossa 15ª aula. Aqui vocês têm a correção das atividades da 14ª aula, façam a correção. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais biomas do planeta Terra. Então vamos começar falando da tundra. A tundra, ela fica, por exemplo, no Alasca, na Sibéria. O inverno é extremamente rigoroso, chega até menos 40 graus negativo, né? Duração de 10 meses. Então, observem que as regiões ficam todas congeladas, a água completamente congelada. Os verões na tundra são curtos, apenas 2 meses, e a temperatura chega a 10 graus positivo, então. Também é um período que não é tão frio, mas também não é quente, né? 10 graus ainda é frio. A vegetação musgos, arbustos e alguns líquens. Por ser um lugar tão frio, tão rigoroso, então árvores de grande porte não se desenvolvem. Animais. Temos alguns exemplos aqui. A rena, o boi almiscarado, a raposa ártica. E observe que esses animais eles apresentam uma coloração branca para que eles possam se camuflar então na neve, fugindo assim dos seus predadores. No inverno, os animais de grande porte, alguns deles eles migram para a taiga porque é mais quente, ou alguns mamíferos ficam nas suas tocas. A maioria das aves elas acabam migrando para outras regiões. E nós temos aqui muitos animais que entram em estado de dormência, né, hibernação. Então, o metabolismo deles cai, coração bate pouco, né, circulação sanguínea também, e assim eles entram, então, nesse estado de dormência durante esse período. A taiga, ou floresta boreal, chamada também de floresta das coníferas, porque a maioria são pinheiros. O inverno, a temperatura também é rigorosa, podendo chegar até menos 50 graus. E no verão já é um pouco mais quente, então 20 graus. Pouca chuva. E durante o verão ocorre o degelo. Então, decorrente desse degelo, formam pequenos rios, né, pequenas lagoas nesta região. Os animais. Alces, lobos, coelhos. E também observam que eles têm a coloração parecida com a neve para poder fugir dos predadores, né? Alguns deles apresentam uma camada de gordura grossa para poder se proteger do frio e também pelos. Floresta pluvial temperada, ela é formada por pinheiros e as sequoias. Sequoias são árvores de grande porte que chegam a 100 metros de altura e muito antigas, né? Por exemplo, tem a mais antiga até hoje encontrada, ela tem 4.650 anos e se encontra na Califórnia. Então, as sequoias são as árvores maiores que tem no planeta. Os animais. Nós temos o lince, o coiote, né? Papa-mosca, são animais que se alimentam exclusivamente de mosca e outros. A floresta sazonal ou a floresta temperada, ela tem as 4 estações dela bem definidas. Então, primavera, verão, outono e inverno são bem definidos. E as árvores, elas são caducifólias. O que são árvores caducifólias? São aquelas árvores que perdem as folhas em determinada estação do ano, né? Por quê? Porque é a forma que as plantas encontram para não perder água no processo de transpiração pelas folhas. Então, elas ficam só com os galhos, com o caule, e assim elas podem armazenar água e não perder essa água pela evaporação. Então, por isso que elas eliminam as folhas nessas estações. Animais, nós temos aí os linces, os esquilos, lobos, né, raposas, que fazem parte, o panda, que fazem parte dessa região. Floresta pluvial tropical. Essa floresta é
a floresta com maior biodiversidade. Então, biodiversidade, diversidade de plantas e animais, né? Um clima quente e que apresenta bastante chuva. As árvores, elas são altas e as folhas são perenes. Perenes por quê? Porque elas não caem, elas não perdem as folhas, nem durante o inverno, em período nenhum elas perdem. Nós temos uma variedade enorme de trepadeiras, de epífitas, que são as orquídeas, as samambaias, que fazem parte desta região. Apresenta mangues também, né, pantanosos, que formam áreas costeiras também. Os animais, há uma variedade enorme de animais, né? Insetos, anfíbios, ratos, cobras, aves, né, mamíferos. Então, uma diversidade enorme de animais nesta região. Aqui vocês têm uma atividade, 3 perguntas. Vocês vão me dizer o que significa, né? Explica o que é biodiversidade, qual a diferença entre plantas perenes e caducifólias e qual a importância do degelo para a taiga. Uma boa aula e uma boa semana para vocês.